Bom, vamos fazer um comecinho um pouquinho mais ali, né, científico. A gente vai ter que fazer um pouquinho mais complexo aí para a gente entender, então, primeiro sobre a imunologia disso, né? O que está envolvido, como que esse vírus age ali no nosso sistema imunológico e deixa ele tão fraco. Né? Então, Mônica, eu sei que você ama, né, imuno, a gente vai começar, então, fazendo esse overview a respeito da ação do HIV. Né? Como infecções crônicas, como HIV, por exemplo, desregulam o sistema imunológico dessa maneira. E todo mundo tiver também a vontade para comentar. Antes da Mônica começar a falar, desculpa, Mônica, só esqueci de avisar, gente. Ao longo do nosso bate-papo, por favor, mandem suas perguntas, comentários, sugestões no bate-papo, ok? Que no final, nossos convidados vão responder. Mônica. Bom, muito obrigada e, de novo, um prazer estar aqui com o Bernardo e com o Dario. O HIV, primeiro deixa eu falar um pouco do HIV para depois falar um pouco sobre o que ele faz no nosso corpo, né? O HIV, em primeiro lugar, eu acho que é importante isso, já que estamos em tempos de Covid, o vírus que causa Covid-19, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, e é um vírus que tem, para quem acompanhava o meu canal anteriormente sabe disso, ele é um vírus relativamente grande, entre aspas, ele é um vírus de 30 mil pares base. E só para vocês terem uma ideia, o HIV, ele é 3 vezes menor em termos de material genômico do que o SARS-CoV-2. O HIV, ele é um vírus de mais ou menos 10 mil pares de base. E, no entanto, ele causa, se nada for feito, ele causa um estrago imenso no nosso organismo, porque ele ataca justamente algumas das principais células atuantes no nosso sistema imune. Então, ele ataca os linfócitos T, principalmente os linfócitos T CD4, que são aqueles que têm uma série eles têm uma porção de atividades distintas no nosso sistema imune, mas uma delas, uma muito importante, é exatamente a de ativar o mecanismo humoral, o mecanismo que produz anticorpos, além de outras várias funções que têm essas células. Além de atacar essas células, o HIV ataca as células, os macrófagos, que são células responsáveis por fagocitose, e ele ataca as células dendríticas, que são as células responsáveis também por apresentar antígenos, pedaços do vírus e tal, para o sistema imune poder reagir. Além de tudo isso, ele tem uma capacidade de evasão das células, outros linfócitos T, os linfócitos T citotóxicos, que é realmente impressionante. Ele é um vírus que tem uma mutabilidade imensa, tanto assim que, quando a gente olha as árvores filogenéticas, né, do HIV, o que a gente vê é que existem milhões de cepas diferentes. Então, o HIV ele tem 2 subtipos, o HIV1 e o HIV2, o predominante é o HIV1, mas quando você vai olhar assim, as árvores filogenéticas, há milhões de cepas de HIV, e elas são cepas, elas não são variantes. Então, a gente está acostumado a ouvir agora, na pandemia da Covid, variante isso, variante alfa, variante beta, variante delta, variante gama, as que antes eram P1, B1, 117 e tal. No caso do HIV, a gente não está falando de variantes, a gente está falando de cepas, que são realmente expressões não só genômicas, mas fenotípicas do vírus distintas. Então, é um vírus que tem essa mutabilidade muito, muito, muito grande e que, por conta disso, é um vírus que é muito difícil de não de controlar. Nós conseguimos controlar por meio de tratamentos, mas ele é um vírus muito difícil de você conseguir remover do corpo, porque ele tem um mecanismo, ele tem vários mecanismos, mas um dos mecanismos principais do HIV é a capacidade que ele tem de ficar latente
nas células imunes, em algumas células imunes, principalmente nos linfócitos T, CD4. Ele fica lá, latente, tem um repositório viral guardado, que mesmo que o paciente que convive com HIV esteja fazendo o tratamento retroviral, que reduz em muito a carga viral no organismo, e que, portanto, esse paciente não manifesta doença, mas ainda assim ele tem um repositório viral latente que o tratamento não consegue alcançar. Então, é importante entender isso sobre esse vírus, porque esse tem sido um dos grandes desafios na ciência, em termos tanto de tratamento de um lado, mas principalmente em termos de vacinas ou do que se chama de cura funcional, né? De você conseguir reduzir o vírus tanto que ele não seja nem detectável a partir de um determinado ponto. Então, esse é um primeiro assim, olhar geral, né, sobre o HIV e sobre como ele se manifesta no nosso corpo. A segunda coisa que eu acho importante reconhecer, e a gente vai voltar, eu acho, a esse tema quando a gente falar sobre as vacinas, é que como o paciente que convive, a pessoa que convive com HIV, ela retém esse repositório viral, porque o vírus tem essa capacidade de latência, o sistema imune da pessoa fica constantemente no estado de sobreativação. Ele nunca volta ao equilíbrio, ele nunca volta à homeostase. Ele está sempre sobreativado. Ainda que o vírus esteja controlado, o sistema imune está sempre sobreativado. O que isso significa? Significa que processos inflamatórios crônicos é o que marca a vida das pessoas que convivem com HIV. E esses processos inflamatórios crônicos estão vinculados a um risco muito maior do que o risco populacional dessas pessoas virem a desenvolver doenças cardiovasculares, por exemplo, ou certos tipos de tumor, do que, como eu disse, a população em geral. Essas comorbidades nada têm a ver com o vírus, nem com o tratamento para o vírus, mas sim com essa sobreativação constante do sistema imune, provocada exatamente por essa capacidade de permanecer latente no organismo. Então, é um vírus extremamente ardiloso, é um vírus que, enfim, tem uma capacidade de evasão imune enorme, e é um vírus que ataca o nosso sistema imune. Então, ele, ao mesmo tempo, ele tem muita coisa a nos ensinar sobre o nosso próprio sistema imune. Nesses últimos 40 anos, o que houve de pesquisa já desenvolvida para o HIV e o que isso trouxe para o campo da imunologia foi enorme.